Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma aula, uma videoaula, a lição de número 3. Nós estaremos estudando sobre eleição e predestinação. Essa lição, a igreja eleita, nós estamos estudando, é a carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós estaremos estudando sobre a terceira aula, vai falar sobre eleição e predestinação. O texto áureo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. O texto base para o nosso estudo está em Efésios, no capítulo 1, versículos 4 ao versículo 12. Nós estaremos estudando sobre eleição e predestinação, dois termos importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. Nós estaremos estudando e nós temos por objetivo a nossa lição informar que Deus de antemão ele soube por meio da sua presciência quais pessoas creriam em Cristo e seriam predestinados a receber as bênçãos espirituais. E também nós vamos ver durante a nossa lição a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Algumas pessoas pensam que elas são sinônimos, mas nós vamos ver que existe diferença. Nós vamos explicar também como ocorre a eleição divina, como ela ocorreu antes da fundação do mundo. E constatar que a predestinação bíblica, ela retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Nós vamos estar estudando nessa aula. O nosso primeiro ponto é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E nós vamos estudar nessa aula, como dito, dois termos importantes, que é a eleição e a predestinação. E esses dois termos são muito importantes para nosso aprendizado sobre a doutrina da salvação. Nós abordaremos conceitos bíblicos e a interpretação dos termos eleição e predestinação, do ponto de vista pentecostal e arminiano. O objetivo não é criar polêmica, e sim apresentar a nossa posição soteriológica, a nossa posição na doutrina da salvação. Então vamos lá. Primeiro ponto, eleição, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição ela foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Se nós observarmos no versículo 1, capítulo 1, versículo 4 de Efésios, diz assim, olha, porque Deus nos escolheu antes da fundação, antes da criação do mundo. Então, a eleição é algo que estava nos planos e nos propósitos de Deus, antes mesmo da criação do mundo. Ela não foi um plano B de Deus, um plano emergencial de Deus, não. Ela já tinha sido planejada por Deus, já estava nos seus planos. E a eleição divina é o primeiro subtópico do ponto 1. Ela é uma escolha de Deus em Cristo. Nós podemos observar que tudo isso para a nossa salvação. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo, em Jesus Cristo. Ela então, a eleição, ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? Quando é que deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E com qual finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis nele, para termos uma nova vida, uma nova atuação. Quem são os escolhidos e quem faz parte desse plano?
Quem são os eleitos? Muitas pessoas dizem por aí que são predestinados, são eleitos, mas o que garante a sua eleição e a sua predestinação? Quem garante que ele está predestinado ao céu ou à perdição? Portanto, nós queremos apresentar que aqueles que são eleitos, que fazem parte desse plano, é a igreja. A igreja é eleita em Cristo Jesus. E todos aqueles que respondem positivamente ao chamado de Deus em Cristo. Todos aqueles que recebem a Cristo, aqueles que reconhecem-o como Senhor e Salvador da sua vida, ele é eleito. A nossa declaração de fé, nós estamos abordando assuntos relacionados à nossa crença, aquilo que nós cremos. Nós temos aqui a declaração de fé. Na página 121, diz da seguinte forma, sobre eleição. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Então não foi algo emergencial, isso já estava nos planos de Deus. Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Presciência é um dos atributos de Deus. E então a igreja, ela é eleita desde a fundação do mundo. Tudo isso que está acontecendo é plano de Deus, e não plano emergencial que Deus teve que criar. O segundo subtópico, as condições da eleição. Quais são as condições? Ela é ofertada a todos, ela não é exclusiva para alguns. Não existe alguns eleitos, aqueles que se intitulam eleitos e somente eles vão ser salvos. No entanto, na Bíblia nós lemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, essa eleição, ela é condicional, ela é condicionada à fé. A condição para sermos eleitos é termos que responder positivamente ao chamado de Deus, à graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus, através da nossa fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela fé, não por méritos humanos, não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, a eleição ela é condicionada à fé. Primeiro nós cremos, e quando nós cremos, nesse exato momento que nós reconhecemos a Cristo Senhor como Salvador das nossas vidas, nós passamos por um processo de imediato. Somos regenerados, nós somos adotados, nós somos justificados em Cristo Jesus. E também nós entramos num processo de santificação, porque a santificação ela não acontece de imediato, ela é progressiva. A cada dia que nós crescemos na fé, crescemos em Cristo, nós santificamos mais a nossa vida, até o ponto de sermos glorificados em Cristo, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Nós somos eleitos por iniciativa de Deus. O homem por si só, ele não tem a capacidade de ir até Deus, de ser eleito. Mas nós somos eleitos por iniciativa de Deus através de Cristo, e não por nossas obras, por nossos méritos. E aqui nós podemos observar duas palavras que entram com relação à salvação. A primeira palavra é sinergismo. O sinergismo é quando o homem tem a participação na recepção da salvação. É o que nós acreditamos. Mas a salvação em si, ela vem de Deus, ela parte de Deus, da graça do Senhor. A graça de Deus, o amor de Deus, ele já foi pago um preço por todos nós. E basta o homem crer, acreditar, reconhecer o chamado de Deus para a sua salvação através de Cristo Jesus. E nós temos a segunda, que é o monergismo. O monergismo, pelo oposto, o homem não tem participação na recepção da salvação. É uma ação diretamente exclusiva de Deus que o homem não tem participação na salvação. Mas nós acreditamos e nós ficamos com o sinergismo. O homem ele tem a participação na recepção da salvação. O terceiro subtópico,
a vida santa e irrepreensível. Versículo 4 do capítulo 1 fala sobre isso, né? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santo, nas lições anteriores até abordamos algo parecido. Santo significa separado. É uma pessoa dedicada a Deus, que vive uma vida separada do mundo, das coisas profanas, daquilo que é contra o sagrado. Então, é algo interior, é algo espiritual, pessoal, que começa de dentro para fora. A santidade, ela é uma mudança de vida, mudança interior, que essa mudança ela é refletida no exterior. E ela vai para o coletivo. E a palavra irrepreensível significa sem defeito, sem mancha, inculpável. E esses dois termos, eles apontam para um padrão de vida ético e moral, de vida que agrada a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus. Subtópico 4, nós vamos falar sobre a nova vida. Uma nova vida, a nova vida dos eleitos, aqueles que reconhecem o chamado de Deus. E nós não vamos entrar muito em detalhes nesse subtópico, porque a lição de número 5 nós vamos abordar esse assunto mais a fundo. Mas uma breve passada, quando nós estudamos nas lições anteriores, falamos sobre a cidade de Éfeso, como era a cidade, um centro político, religioso, comercial. Ali a igreja estava instalada no meio daquela cidade, uma mega cidade, uma metrópole. Na época tinha 500 mil habitantes, e ali estava a igreja no meio daquela cidade, vivendo todo tipo de coisas que aconteciam naquela cidade. Por ela ser uma cidade portuária, muitas coisas aconteciam ali, muitos eventos. Ali tinha o templo da deusa Diana, e a idolatria era muito grande. E aquelas pessoas reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, e elas moravam ali e viviam em meio a tudo aquilo. Então Paulo, ele doutrina, ele mostra, ensina aquelas pessoas a nova forma de viver em Cristo Jesus, que era totalmente oposta e contrária àquilo que as demais pessoas que moravam ali praticavam. É um novo estilo de vida. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que matava, não mate mais. Então existe uma mudança radical na vida daqueles que reconheceram e que aceitaram a Cristo. Então eles abandonaram o velho homem e passaram a viver uma vida santa, lembrando que a santidade ela não acontece de imediato, ela é progressiva na vida do crente. E nesse primeiro ponto nós podemos observar que existe uma diferença entre eleição e predestinação. A eleição é a escolha de Deus em Cristo para a salvação. Já a predestinação é o plano, o propósito de conceder a salvação aos eleitos. O ponto 2 é predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar diz determinantemente para nós que é o determinar antes, destacar de antemão, dar um destino antes mesmo de acontecer. Desde a eternidade, desde antes mesmo de o homem ser criado, Deus ele predeterminou, ele determinou de antemão o homem, não para a condenação ou para a salvação, mas quando Deus criou o homem, ele criou o homem perfeito para ter comunhão com ele, com o próprio Deus. Mas o pecado ele rompeu essa relação, essa comunhão de Deus para com o homem. Então, como Deus havia predeterminado, porque Deus na sua presciência ele conhece todas as coisas, ele predeterminou que através de Jesus essa comunhão seria restaurada. Poderia ser restaurada, mas
o homem deveria reconhecer a Cristo através de Jesus. E não uma predestinação limitada, de forma que alguns vão para a salvação, somente os eleitos que vão ser salvos, e outros vão para a perdição, os que não são eleitos. Mas não é assim que nós pensamos, porque Deus ele predeterminou, ele predestinou para nós sermos filhos, eleitos em Cristo Jesus, não para a salvação ou para a perdição. Como alguns pensam dessa forma de predestinados à perdição ou à salvação, de eleitos, somente os eleitos, que Cristo morreu somente para os eleitos, qual o sentido então de Cristo morrer pelos eleitos? Mas a Bíblia fala que ele morreu por todos. E outro detalhe, como saber se sou ou não eleito? Então fica uma dúvida. A nossa declaração de fé, ela diz que, ela fala sobre, da seguinte forma: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim. Então, o Senhor, ele não morreu por alguns, ele morreu por todos. Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz assim, olha, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Todos aqueles que reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador, esse tem o direito da salvação, mas tem que permanecer firme e fiel até o fim. O segundo subtópico diz da seguinte forma: filhos por adoção. Paulo, ele é o único escritor no Novo Testamento que fala sobre esse termo, o termo adoção. Por quê? Porque ela não fazia parte do sistema judaico, e sim do sistema romano. Então nós fomos em amor, no amor de Deus, adotados segundo o seu propósito, o propósito da sua vontade. Ele nos adotou. Se ele nos adotou, então antes nós não éramos filhos, e sim criatura. A Bíblia fala que antes éramos por natureza filhos da ira, mas agora nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo. E no ato da reconciliação, imediatamente o pecador ele é salvo. Ele é salvo, ele é justificado, ele é adotado, segue-se a santificação, que é um processo, e até a glorificação, que é a esperança da igreja, é o momento que a igreja está aguardando, a glorificação com Cristo e estar com Cristo eternamente. Olha, quando nós fomos adotados, o nosso relacionamento com Deus, ele já não é mais apenas de criador para a criatura, mas sim agora, principalmente de quê? De pai para filho. Nós temos Deus como nosso pai, e o pai ele tem um carinho especial para com os seus filhos. E Deus tem um amor muito grande para conosco. E o terceiro subtópico fala sobre os privilégios da adoção. Quais são os privilégios da adoção? Quando Paulo usou essa analogia da adoção da sociedade romana, o filho adotado ele tem o direito ao nome e aos bens da família a qual ele vai pertencer, a família quem o adotou. E Deus nos adotou em Cristo Jesus. E agora sendo filhos, nós recebemos o título de filhos de Deus. João ele fala lá nas suas cartas, em uma das suas cartas, ele diz que agora somos filhos de Deus. Então, outrora nós éramos criatura. Então, aqueles que estão em Cristo são considerados filhos de Deus. E nós participamos das bênçãos espirituais.
Bênçãos estas maravilhosas, a qual Deus nos concedeu, as bênçãos espirituais. Deus ele nos concedeu o quê? A redenção através de Jesus. Por meio dele, por meio do Senhor, nós estamos livres, livres pelo resgate que ele pagou por nós. E nós temos também a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Deus ele perdoou os nossos pecados. Ele esqueceu os nossos pecados. Ele foi lançado no mar do esquecimento. E com isso nós passamos a ser herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós temos por herança aquilo que o Senhor tem para nós, as suas bênçãos espirituais. O terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na redenção. A sua excelência está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos através de Cristo. Nós temos aí 2 subtópicos. O primeiro falando sobre a predestinação e a salvação. Deus, ele nos não predestinou incondicionalmente alguém à condenação eterna, mas ele quer que todos se arrependam. Esse é o propósito de Deus, que todos se convertam e se arrependam dos seus maus caminhos. Na declaração de fé, voltando à nossa declaração de fé, na página 110, fala sobre isso, que Deus ele quer que todos se salvem. Olha só, a salvação para todas as pessoas. Um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está registrado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Você pode conferir aí. No entanto, ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Para o quê? Reconciliar o homem para com Deus, porque o pecado fez essa separação. Então Deus está o quê? Providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. Então Deus, ele não quer que ninguém se perca. Ele não tem o título de eleição e predestinação não é para alguns. Então, que possamos aprender com essa lição que nós somos eleitos em Cristo. A igreja é eleita em Cristo e todos aqueles que reconhecerem e atenderem o chamado de Deus são considerados eleitos. Agora, ele nos predestinou para sermos filhos adotados em Cristo Jesus, e não para a salvação ou para a perdição. Mas a declaração de fé ela declara que a predestinação bíblica diz respeito à salvação condicionada. Ela diz a salvação condicionada ao arrependimento e fé em Cristo de acordo com a presciência de Deus. Então, aqueles que são chamados, os eleitos, eles são predestinados em Cristo à adoção. E não alguns são predestinados, quando nascem são predestinados à salvação e outros são predestinados à salvação, à perdição. Mas nós somos predestinados em Cristo. O segundo subtópico, predestinação e amor. Antes da fundação do mundo, o plano de redimir a humanidade já estava traçado. Porque na sua presciência, Deus conhecia todas as coisas que iriam acontecer. Então, a redenção não foi um plano emergencial. Ela já estava traçada nos planos de Deus. E Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. E foi por amor. Nós podemos observar a graça, o amor de Deus para com o homem. Isso quer dizer que a salvação é a prova do amor de Deus para conosco. Então, nós temos a graça sublime, o amor de Deus em nossas vidas.
ao ponto de ele enviar Jesus para para reconciliar-nos com Deus. E para nós concluirmos, Cristo morreu por todos e para cada um dos pecadores. Todos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da graça, da glória e da presença de Deus. Então, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, nós observamos que esse plano já estava traçado por Deus. Deus ele não foi pego de surpresa e ele o quê? Nos elegeu antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor, nós podemos observar que em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então nós devemos diferenciar um pouco essa predestinação para nós entendermos que alguns acreditam que algumas pessoas são predestinadas desde quando nascem, predestinadas à salvação ou à perdição. Mas não, a Bíblia não diz isso. Ela diz que nós somos predestinados para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que possamos entender, buscar mais o aprendizado da palavra de Deus, para que possamos estar fortalecidos e enraizados em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Que Deus abençoe a vida de cada um que nesse momento está me assistindo e que, se o Senhor permitir, nós estaremos estudando essa lição maravilhosa. Estaremos na próxima aula estudando sobre a iluminação espiritual do crente. Então eu convido a você a estarmos estudando a palavra de Deus, porque ela nos fortalece a cada dia. Deus abençoe. Até a próxima videoaula.